Um ótimo dia para os irmãos, para as irmãs em Cristo Jesus e também para todos aqueles que não professaram a sua fé, mas que ainda vão professar, porque Jesus Cristo é maravilhoso. Amém, irmãos? Então prestem muita atenção nesta mensagem. O lugar em que você frequenta, há salvação ou não? Vamos conferir juntamente comigo. Primeiramente, tome cuidado com o ensinamento que recebem dos seus intitulados pastores. Se o seu pastor não leva o ensinamento de Jesus Cristo para o meio da igreja, veja bem, estou falando para o meio da igreja, não para dentro da igreja, onde eles chamam de igreja, que é as quatro paredes, não. Meio da igreja, dos santos. Obviamente que o lugar, o espaço onde se reúne, irá se tornar um encontro social, uma empresa, onde a mercadoria que será vendida é a palavra de Deus, falsificada, distorcida, fermentada com os fermentos dos fariseus e saduceus, onde um grupo de pessoas se reúnem particularmente e fazem uma série de regulamentos que lhes convém para manter a ordem, para controlar as pessoas, marcar as pessoas como se fossem animais de estimação, animais domésticos, enfim, escravizá-las. Esses regulamentos são exatamente os preceitos, os estatutos, os mandamentos, as ordenanças, usos e costumes, etc. E isso pode, isso não pode, uso e costume, né? Também tradições humanas que não condiz com as escrituras sagradas, com a Bíblia, com o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho genuíno. E o pior de tudo, as leis mosaicas implantadas para meter medo, aterrorizar, ter domínio sobre o seu próximo, para explorá-las materialmente, financeiramente e psicologicamente, e aniquilar o potencial de aprendizagem do seu próximo, o fazendo incapaz de usar a sua intelectualidade, de pensar, de raciocinar, de tomar decisões. E o pior, de crescer no conhecimento da palavra de Deus, da graça. E se libertar, ser livre, como o Espírito Santo de Deus é livre. Pois eu vos digo, nesses lugares não há salvação. Esses lugares são covis de lobos,
mercenários, são escolas de hipocrisias, teatros e assim por diante. Não ensinam os participantes, os membros, os fiéis. Eles ensinam, né, a serem artistas, a terem várias personalidades, quer dizer, hipócritas. Eles ensinam os participantes assim, de acordo com o seu prevalecer, né? Eles são dissimulados, são malfeitores, gente de pior espécie, bandidos, incapazes de fazer o bem ao seu próximo, sem que haja retorno. Esses são os tipos de lugares onde o homem, o seu intitulado líder, presidente, dirigente, toma posse, rouba, usufrui os lugares de destaque que pertencem a Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus, o agente em ação no meio da igreja. Eles dizem que a igreja é deles, que as ovelhas são deles, e assim por diante. Já a igreja do Senhor Jesus Cristo, pura e imaculada, que há salvação, há justificação, é essa que se baseia no evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo, que se chama doutrina. Evangelho significa boas novas, boas notícias, né? E o livro de base, o livro guia, é a Bíblia e a história de Cristo, onde Jesus é o alvo, é o centro das atenções, é a prioridade. Não é isso que eles fazem, não. É aquele que recebe todas as honras, todas as glórias. É a principal personagem no meio da igreja e da vida, né, do cristão genuíno. Peço que se liguem na mensagem, parem de brincar de ser cristão e parem de exaltar homens, homens que roubam os títulos que pertencem somente a Jesus Cristo. Vejam em Mateus capítulo 20, de 25 a 28, e em Mateus 23, versículo de 5 a 12. Vejam lá, igreja não é um prédio, um espaço geográfico, uma placa pendurada, com vários estatutos e mandamentos humanos. Não, igreja não. A palavra nos deixa ciente que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vejam em Atos 17, versículo 24. Deus habita no meio do seu povo, daqueles que têm os corações humildes, contristados, aquebrantados, independentemente do lugar. Mateus 11, 25 a 27. Enfim, em todos aqueles que se redimem dos seus pecados, se arrependem dos seus pecados, que reconhecem Jesus Cristo
como Salvador e o único mediador. Aqueles que declaram a sua fé em Cristo Jesus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele faz morada em mim, em você. 1 Coríntios 6, versículo 19. Nós somos pedras vivas, pelo qual é formada a igreja. 1 Pedro 2,5. E o Espírito Santo é o nosso ensinador, educador, consolador, disciplinador, lapidador. Veja em João 14, 25 a 26. Aquele que mostra os nossos pecados, que tem forte ciúme de cada um de nós. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Aquele que nos leva ao arrependimento, que nos ensina que Jesus é o único caminho para chegar ao Todo-Poderoso. Que só Jesus liberta, cura, salva, dá vida. E que tem poder sobre todas as coisas, debaixo do céu e acima do céu. Enfim, Ele é o nosso fiel advogado perante o juiz dos juízes. Prestem muita atenção para vocês tirarem as suas dúvidas. O cristão recebe a graça de Deus, sendo justificados mediante a sua fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Tiago 2,8. Não confundam igreja com denominação religiosa. Igreja não é espaço. Denominação religiosa é aquele espaço cheio de mandamentos, cheio de coisas criadas por homem. Igreja é a reunião dos santos para adorar, cultuar a Deus através de Jesus Cristo, com o mover do Espírito Santo. Nós que seguimos Jesus somos chamados de cristãos genuínos. Isso porque colocamos Ele como alvo, como líder, como nosso pastor, mestre, guia, sumo sacerdote, nosso soberano. Nosso soberano, nosso advogado, e assim sucessivamente. Chegamos a uma conclusão que, para adorar a Deus através de Jesus Cristo, não precisamos de um lugar, com uma placa, cheios de estatutos, cheios de mandamentos, ou um diploma de teologia pendurado na parede do escritório. Precisamos sim de ter o nosso nome no livro da vida. O importante é que o adoremos em espírito e em verdade. Vejam em João 4, 21 a 24. O lugar não importa. Na nova dispensação, santo não é o lugar. Santo são todos aqueles que foram justificados por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Santos são os injustos que foram justificados, tornados justos
pela justiça do justo através da fé. Jesus é o justo. Deus derrama sua graça e justifica todos aqueles que o adoram mediante a fé em Cristo Jesus. Preste muita atenção. Lugares que pregam a antiga aliança, a antiga dispensação como prioridade e não ensina a distinguir, diferenciar o Antigo Testamento do Novo Testamento, da Nova Aliança, da Velha Aliança, onde o mediador é Jesus Cristo e não Moisés, é perigoso para os cristãos. Cuidado com esses lugares. Você pode estar lá totalmente perdendo seu tempo, porque traz maldição sobre a vida do cristão. Antiga aliança, aliança da pedra, da lei, do sacrifício, da morte, da humilhação, do terror, do medo, da escravidão. Antiga aliança da condenação, enfim. Prioridade dos israelitas. Gálatas 5, de 1 a 4. A antiga aliança desfaleceu, perdeu as forças. Foi trocada por não justificar ninguém. Hebreus 8:7. Ela foi revogada para dar lugar a uma nova aliança, mais poderosa, mais eficaz e com o poder de justificar o homem mediante a fé em Cristo Jesus, que é a aliança do perdão, do amor ao próximo, aquela em que a prioridade é a fé, é o amor pelo próximo, e que as obras são aquelas que Deus preparou de antemão, bem antes, para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Essas obras são estas: visitar os encarcerados, quer dizer, os presos nos presídios, os enfermos nos hospitais ou nas suas próprias casas, alimentar os famintos, cobrir o nu, aquecer os que passam frio, dar de beber ao que estão com sede. Isso aqui. Enfim, levar luz onde há escuridão, trevas, farturas onde há fome, alegria onde há tristezas, sorriso onde há choros, justiça onde há injustiça, verdade onde há mentiras, correção, exortação, ensino onde há pecado e ignorância, levar amor onde há ódio, inveja, ciúmes, arrogância, prepotência, enfim. Vida onde há morte e destruição. Amém, irmão amados? Lembrando, sempre fazer o bem e não olhar a quem. Dar com a mão direita. Não deixar que a esquerda veja. E quando fizer alguma coisa boa,
para o seu próximo. Não toque corneta, senão ganhará o seu galardão, já que através das palmas, dos elogios, né? Conforme eles fazem, os hipócritas fazem. Mas perderá o seu galardão no reino dos céus. Amém, irmãos amados? Amém? Por aqui eu fico. Lembrando, né, que sempre andam em direção ao seu próximo para ajudar ele, tá? Nunca deixem de ajudar o seu próximo, porque Jesus se faz de altar no teu próximo. Hoje é segunda-feira, né? Já estamos aí quase chegando no final do mês de dezembro, onde comemoraremos, né, a união da família. A família sentará, fazer a sua ceia junto e assim por diante, tá? Então, eu mando para todos vocês uma ótima semana, um abraço bem apertado e um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Hoje é segunda-feira, são exatamente 9 horas, né? 9 horas e meia e 30 minutos. Amém? Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mostrar um pouquinho do que estamos fazendo. Fizemos ontem aqui, ó. Nós estamos fazendo a obra devagarinho. Aqui é a natureza que está em volta de mim, tá? Essa é a natureza que está em volta de mim. Amém? Tenham uma ótima semana e fiquem na graça de Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui é o irmão João. Amém?